Fala galera! Trazendo a parte 5 dessa obra, peço que se inscrevam no canal e deixem o seu like para que eu traga mais conteúdo como esse. Sem mais delongas, o nosso protagonista volta para a Terra e em 3 dias ele teria que voltar para a Torre dos Desafios. O prota acorda e pensa que realmente conseguiu voltar para a Terra e, por sua cama ser melhor do que a da torre, ele vai dormir um pouco. Como ele já não tomava banho há algum tempo, ele resolve ir tomar um banho. Ao pisar no chão para sair da cama, ele pisa nos itens que ele conseguiu na torre e pensa que os outros desafiantes também conseguem trazer itens para a Terra. Melhor eu agir logo. Quanto mais pessoas voltarem para a Terra, os itens vão se tornar corriqueiros e os preços por itens de caçador podem cair. Preciso vender esses assim que possível. O problema é que só pessoas com a carteira de caçador podem vender itens. Originalmente eu pretendia só fazer o exame de caçador e fazer o teste quando voltar para a Terra na próxima vez. Olhando para o seu celular, ele fala: vou ficar mais ocupado do que eu pensei. Logo a cena corta para a academia onde o prota foi expulso e os alunos estão treinando. O professor do prota vê o seu celular tocar e ele atende. Ele pergunta se o professor lembra dele. Ele diz que sim e fala que, se o prota quisesse fazer o pedido da metade do que ele tinha pago, ele poderia fazer pelo site. O prota fala que não precisa devolver o dinheiro. O professor pergunta se ele está falando sério e que ele não pode mudar de ideia depois. O prota fala que não, mas que ia pedir um favor a ele. O professor fala que ele não pode continuar treinando na academia. O prota pede para ele ajudá-lo a fazer o teste de caçador novamente. O professor pergunta se ele esqueceu dos resultados ruins que ele teve nos últimos testes e que o prota não tem habilidade nenhuma. Quando ele vai falar que não, o prota oferece dinheiro e ele aceita. O prota fala: então temos um acordo. Me ajude a fazer o teste hoje. Logo a cena corta para o prota depois de tomar um banho e olhando para o espelho. Ele percebe que seu corpo mudou com o progresso dele. Ele percebe que ele não pode se atrasar para o teste e que é melhor ir logo. Ao sair, ele vê sua vizinha e, olhando para ela, pensa que era a vida que ele queria. Só de ver a vizinha passar era bom. Ele fala: olá. Ela olha, responde e pensa: parece que o vizinho é um cara mais velho tentando se tornar um caçador. O prota fala para ela que vai vê-la na próxima e, olhando para o prota, ela fala: ele foi sempre tão alto? A cena corta para o prota tentando arrumar um táxi e fala: tá difícil. Ele se lembra que tem habilidades de saltar e vai pulando e correndo por cima dos prédios indo para a academia e fala: vou chegar lá rapidinho. Quando ele chega na associação de caçadores, ele encontra o professor e fala: já faz um tempo. E o professor fala: nem tanto. O prota fala que esteve lidando com algumas coisas bem peculiares recentemente, então acha que é por isso que parece que se passou muito tempo. O professor pergunta: coisas peculiares? O prota fala: tipo isso. Logo chega o inspetor da associação que estará responsável pelo teste. Ele fala que, para esse teste, o prota estará isento do teste teórico e da entrevista, já que o professor estará sendo observador, e pergunta se o prota tem alguma dúvida sobre o procedimento do teste. O prota fala que já é familiar com o teste. O inspetor fala para começar o teste imediatamente na sala de teste. Nosso prota segura uma espada que o professor modificou para que ele falhasse no teste. Logo a cena corta para o inspetor e o professor. O professor fala para o inspetor garantir que o prota não passe no teste. O inspetor fala para ele não se preocupar. O inspetor fala para o prota escolher a dificuldade do teste, que ele poderia escolher a dificuldade do nível 1 ao 10. O prota fica pensando nos testes anteriores. Ele sempre escolhia a dificuldade no nível 1 e sempre perdeu para um goblin porque era fraco. O professor fala que é claro que ele vai escolher no nível 1. O prota escolhe no nível 10. O professor fica sem acreditar. O prota dá uma olhada para o professor e o professor fala: que maluco! O teste começa. O prota olha para a espada e percebe que tem algo errado com a espada.
O professor fala que não tem como o Prota passar no teste, mas por via das dúvidas ele ferrou com a arma do Prota, pensando para si mesmo, fala que vai mostrar da pior forma o que acontece quando alguém não sabe o seu lugar e começa a se achar demais. A Fênix de Fogo vai em direção ao Prota e ele, com um olhar determinado, encara ela. Logo acena para o professor pensando que, quando ele passou no teste para caçador, ele ficou feliz, mas pela sua falta de talento ele não conseguiu acompanhar os seus colegas e por isso ele deixou de trabalhar duro e se acomodou. Logo a cena corta para a Fênix de Fogo indo para cima do Prota. Ele recebe um ataque e sua espada quebra. Ele pensa, não importa o quão baixo era o nível da arma, não deveria quebrar daquele jeito. Ele olha para o professor e fala, sem chance. O professor, olhando para a situação, pensa para si mesmo com um olhar de satisfação. O que o Prota vai fazer agora com a espada quebrada? Logo a cena corta para a Fênix se preparando para outro ataque. O Prota fala que tudo está saindo melhor do que ele esperava e vai testar sua habilidade de aceleração instantânea que ele conseguiu na torre. Agora ele ativa e faz um salto em direção ao teto. Ele bate os pés no teto enquanto a Fênix prepara um ataque. Ele vai com toda a velocidade para cima da Fênix e crava a espada quebrada na cabeça da Fênix, mas ele vê que não teve muito efeito porque a lâmina ficou muito curta. Então o Prota arranca um pedaço do piso e arremessa na Fênix. O pedaço rasga ela no meio, passa no meio do professor e do inspetor, quebrando a barra que eles estavam assistindo, e batendo na parede, fazendo um grande estrago. O professor fica apavorado com a força do Prota. O teste acaba. O Prota olha para o professor, que não sabia que iria acabar assim. O Prota olha com um olhar satisfeito. Logo a cena corta para o Prota recebendo seu cartão de caçador da recepcionista da associação. Ela dá os parabéns a ele. Ela fala que agora o Prota era um caçador oficial. O Prota pergunta a ela se agora entrar em dungeons e vender itens agora é possível. Ela fala que sim. Logo a cena corta para o professor sem acreditar no que aconteceu e pergunta ao inspetor o que estava acontecendo, porque tinha falado para garantir que o Prota não passasse no teste. O inspetor fala que é engraçado, que ele fez de tudo para garantir que o Prota não passasse. O professor pergunta se o inspetor não poderia ter baixado o rank do Prota. O inspetor fala que não. Porque ele passou no teste no nível mais difícil e que o Prota destruiu um monstro que o colocaria no rank D em segundos e se ele desse um rank D ao Prota ele receberia a reclamação. Logo o Prota entra na sala e o inspetor dá os parabéns a ele. O Prota se aproxima do professor e fala que ele não parece contente. O professor dá os parabéns a ele mesmo não querendo. O Prota fala, agora que pensei, qual era o rank do professor antes de se aposentar? O professor pergunta o que ele quer dizer. O Prota fala, você se lembra quando me chamou de fracassado da última vez? O professor olha com raiva para o Prota e fala, para falar a verdade, eu acho que você que é o fracassado. E parte para cima do Prota e o chama de maldito. O inspetor fala para ele não fazer isso. O Prota, enquanto o professor parte para cima, pensa que a provocação que ele fez funcionou. O Prota desvia do ataque e dá um soco no peito dele e fala que só está se defendendo e que isso era por vingança. O professor, todo arrebentado, pensa como que a força do Prota era só de rank C. Logo a cena corta para a frente da associação, onde o inspetor tenta recrutar o Prota e que o salário mínimo era de 1 milhão de won. E se quisesse mais poderia negociar. O Prota fala, 1 milhão de won. O inspetor fala que isso era porque viu a força do Prota. O Prota fala que acredita que ele fez manipulação no teste, o inspetor fica surpreso. O Prota fala que não vai criar problemas, mas que ele não poderia assinar um contrato com quem ele não confia e, se retirando, joga o cartão da associação fora. 2 dias depois, nos noticiários, informam de rumores que jogadores foram invocados para a Torre dos Desafios e que estavam procurando desafiantes que passaram pela torre. O Prota fala que agora todos sabem da torre e que vendeu os itens por um bom valor e aproveitou bem os 3 dias. Ele vê que está quase na hora de ir para a torre, fala ótimo e vê que o tempo de ele ficar na terra acabou e volta para a torre. O Prota volta para a torre e vê que ele pode usar os itens tanto na torre quanto na terra. Ele coloca a pedra de retorno no espaço de armazenamento.
Ele salta da cama e começa a se aquecer para o próximo desafio. O sistema notifica que ele recebeu uma nova habilidade chamada Olhos da Verdade por ser o primeiro a retornar à torre. Essa habilidade permite ele usar poder mágico e ver os detalhes de qualquer coisa e determinar a veracidade das palavras de outra pessoa. Ao olhar o seu status, ele fala que não só pode ver os detalhes por trás de itens e pessoas, mas também ele pode saber se estão mentindo e fala que isso é ótimo. Ele compra uma nova espada e um novo escudo e começa a testá-los. Ele fala que, mesmo sendo cara, os efeitos eram ótimos. Que quando ele golpeasse um oponente iria paralisá-lo e tem certeza que vai ser útil. Ele olha para seu inventário e aceita o desafio do 5º andar e entra no portal. Ao entrar, logo o sistema notifica que ele entrou no 5º andar e a dificuldade selecionada era difícil. O tópico do desafio era a caça. O tempo restante era um dia. O objetivo desse andar era derrotar a pessoa lobo, o chefe da matilha, e em caso de falha ou o tempo se esgotar, a penalidade era a morte. O prota se depara com uma montanha de pedra e pensa, uma pessoa lobo. Logo ele é cercado por muitos lobos. Os lobos o atacam e ele vai passando a espada nos lobos com toda a velocidade e derrotando muitos. Ele acerta um chute em um e pensa, se eles eram fracos assim. Logo ele fica com um olhar tenso ao se deparar com 3 lobos grandes que destroem o lobo que ele chutou com uma mordida. Logo o prota é cercado por eles. Ele se prepara e fala, é assim que a torre dos desafios tinha que ser. Os lobos atacam e o prota vai para cima e fala, agora as coisas estão ficando divertidas. E passando a espada nos lobos, fala, será que estou ficando maluco? E com facilidade ele vai derrotando os lobos. Ele melhora sua habilidade com adagas ao atingir 100% de maestria, subindo o rank da habilidade para E, e a recuperação da habilidade também aumentou para D. O prota pensa que as habilidades dele conseguidas no 3º andar estão aumentando. Ele deve conseguir alguma habilidade de espada logo. 2 lobos atacam e ele fala, se eles continuarem atacando, eu vou derrotar todos. E começa a absorver os espíritos dos lobos. Ele pensa que com isso sua caçada acabou e que o efeito da paralisia não aconteceu tanto quanto ele pensou. Logo o sistema notifica que ele absorveu vários espíritos e sua proficiência aumentou para 16%. O prota fala que é ótimo, que a proficiência com a habilidade necromante está indo bem e se ele continuar assim pode evoluir seu traço único. Ele percebe que está chegando mais perto da Gruta dos Lobos ao ver muitos lobos mortos. Ele pensa se teve alguma luta ali de lobos disputando por território, mas logo ele percebe que as feridas dos lobos foram feitas por espada. Ele ativa sua habilidade Olhos da Verdade e vê que o corte na pedra tinha sido por alguém de rank D. A aura era de rank D. Ele se pergunta se a aura é uma habilidade e pensa que muitas coisas ele não sabe e isso deixa nervoso. Logo ele sente uma pressão e percebe que tem algo perto e sai correndo à frente. Ele vê uma entrada de caverna e fala que está ali dentro. Ao entrar, a pessoa lobo, o chefe, é arremessada morta. O prota fica surpreso. O sistema notifica que as condições foram atendidas. A pessoa lobo morreu. O sistema notifica que está analisando a causa. Está carregando. O prota pensa, sem entender nada, ao ver o lobo-chefe morto. Logo a análise do sistema fica completa. Um intruso foi detectado no desafio do prota. O objetivo do desafio foi modificado para matar o intruso interdimensional. Logo o prota vê o intruso à sua frente, um grande cavaleiro. Ele pensa, ele veio de outra dimensão? A torre dos desafios existe em outras dimensões? O que está havendo? O cavaleiro, surpreso por o prota estar vivo ainda, fala que deve ser que o prota é o mestre do desafio. Ele pergunta ao prota por que ele não diz nada. Se é porque ele está com medo do terror da morte. O prota pensa que esse cara não é normal. Galera, se vocês querem a parte 6, deixem nos comentários. Até a próxima.